Fala, investidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar o método que eu utilizo para estar investindo o meu capital e vou estar te mostrando também 10 princípios básicos que eu também utilizo na escolha de um ativo, ou seja, na escolha de um fundo imobiliário, de uma ação que vai entrar dentro da minha carteira. Então, seguindo esse método e respeitando esses 10 princípios, eu tenho certeza que você vai tá realizando excelentes aportes e com certeza no longo prazo você vai conseguir ver o resultado desse método que já foi consolidado, né, e já se provou ao longo dos anos. Então fica comigo até o final desse vídeo, que com certeza esse vídeo vai agregar um pouco no seu conhecimento. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, começando o nosso vídeo, o método que eu utilizo para estar aplicando o meu investimento, o meu aporte, é o método que eu apelidei de FACAR. Por que FACAR? É um mnemônico com as primeiras letras dos tipos de investimento que eu invisto. Por exemplo, o F, ele é relativo a fundos imobiliários. O primeiro A é relativo a ações brasileiras. O C, criptomoedas. O outro A é relativo a ações americanas. E por fim, o R é relativo a renda fixa. Então, basicamente, é esse o método que eu utilizo, os tipos de investimento. Aí você pode estar se perguntando: quanto eu tenho que colocar em cada tipo de investimento? Isso vai depender muito do seu perfil de investidor, ou seja, se você é mais conservador, se você é mais moderado ou então mais arrojado. Eu me considero um investidor arrojado porque eu estou disposto a assumir um risco para ter ganhos mais elevados. Então eu aloco da seguinte maneira: eu coloco 20% em cada tipo de investimento. Ou seja, se eu investir R$1.000, eu vou colocar R$200 em cada tipo de investimento. Vai ser R$200 em fundos imobiliários, 200 em ações americanas, 200 em ações brasileiras, 200 em renda fixa e 200 em criptomoedas. É dessa forma com que eu invisto. Claro que vai haver oscilações e não tem como deixar 20% certinho, mas sempre tentar girar em torno dessa quantidade de investimento, dessa porcentagem. Aí depois você pode se perguntar também: como é que eu seleciono os ativos que eu vou estar investindo? E isso é bem relativo, vai depender, vai variar de pessoa para pessoa, mas o jeito que eu invisto é basicamente respeitando 10 critérios, 10 princípios. E quais são eles? O primeiro é a questão do crescimento de receita e de lucro. Ou seja, se um ativo ele não tem crescimento de receita, ele não apresenta um crescimento na questão do lucro, eu não vou investir nesse ativo. Por quê? Com o passar dos anos, a inflação ela vai corroendo o seu poder de compra. Ela vai mostrar que o seu dinheiro ele vai estar desvalorizando. Então, uma empresa que ela não apresenta um crescimento de receita e crescimento de lucro, ela está estagnada e ela está fadada a desvalorizar. Porque a inflação ela corrói o seu poder de compra. Então, se uma empresa ela sempre produz a mesma coisa, ela sempre tem os mesmos resultados, a tendência é que ela diminua, entendeu? Então, eu não invisto em empresas que não apresentam crescimento de receita e de lucro. Já o segundo aspecto é a questão da dívida. A dívida ela deve ser controlada. O que isso quer dizer? Eu não vou investir em uma empresa que tem um endividamento muito alto e ela não tem como arcar com essas dívidas. É muito difícil você encontrar no mercado uma empresa que ela não tenha
não tenha dívida nenhuma. Por quê? Porque as empresas normalmente elas vão contrair dívidas para estar crescendo, para estar investindo no próprio negócio e consequentemente crescer a sua receita e o seu lucro. Porém, tem empresas que elas não conseguem arcar com as próprias dívidas. E isso é um problema na empresa. Por quê? Se a empresa ela não consegue arcar com as dívidas, a tendência é que ela quebre. Então, outro aspecto que deve ser levado em consideração é essa questão de ter um endividamento controlado. O terceiro aspecto é a questão dos dividendos recorrentes. Como eu invisto pensando no longo prazo e a minha carteira é voltada para a questão de geração de renda, claro que tem uma questão da valorização, que eu invisto também em criptomoedas e ações americanas que não vão me render dividendos, porém, com os fundos imobiliários, com as ações e renda fixa, a tendência é que eu receba dividendos através dessa minha carteira. Então, um aspecto que eu levo em consideração é justamente a questão da geração de renda. Ou seja, se aquela empresa ou aquele fundo, né, com certeza vai pagar dividendos. Mas então é um aspecto que eu levo em consideração, dividendos recorrentes. Se uma empresa ela paga de forma extraordinária um dividendo e nunca mais pagou, eu não vou investir nessa empresa. Por quê? Eu quero uma certa previsibilidade. Eu quero que a empresa ela pague. Claro que ela não vai sempre pagar a mesma coisa, mas eu quero que seja recorrente os dividendos que essa empresa vai entregar. Você pode se perguntar o que é dividendo. Dividendo basicamente é quando a empresa ela distribui parte dos seus lucros para os seus acionistas. Ou seja, se você tem uma ação de uma determinada empresa e essa empresa diz que vai pagar tantos centavos por ação, você vai receber tantos centavos por aquela ação que você possui. Basicamente, isso é dividendo. Outro fator que eu levo em consideração é justamente a questão do risco. Risco de quê? Risco de quebrar. Se a empresa tem um endividamento muito alto, não apresenta crescimento de receita e não apresenta crescimento nos lucros, a tendência dela é que ela vai diminuindo, decrescendo até que ela quebre. Porque uma empresa que não apresenta um crescimento, ela está fadada ao insucesso. Então isso deve ser um fator que deve ser levado em consideração. O quinto aspecto que eu levo em consideração é justamente a questão do preço. Eu considero esse daí um dos fatores mais importantes na hora de você analisar a compra de um ativo. Aí eu já faço o link. O que é um ativo, o que é um passivo? Ativo é aquilo que bota dinheiro no seu bolso, passivo é aquilo que tira. Então, se você comprou uma ação, um fundo imobiliário, aquilo ali vai te gerar renda, então aquilo vai ser algo que bota dinheiro no seu bolso. Então, é um ativo. Agora, comprou, por exemplo, um celular. Esse celular você não utiliza para produzir conteúdo, não utiliza para gerar renda, nem nada do tipo. Então, isso daqui é um passivo. É algo que tirou dinheiro do seu bolso. Então, vamos lá. Continuando. Preço é algo que deve ser levado em consideração. Por quê? Não adianta você comprar uma empresa excelente, um fundo imobiliário excelente, porém a um preço muito alto, muito esticado. Por quê? Vai demorar muito para esse investimento se pagar. Então não vale a pena você comprar uma empresa excelente a um preço exorbitante, entendeu? Então esse é um fator primordial que você deve colocar na balança. Me arrisco a dizer que é melhor você comprar uma empresa boa a um preço excelente do que uma empresa excelente a um preço bom, entendeu? Me arrisco a dizer, porque a tendência é que se a empresa é boa, ela vai com certeza crescer a receita e crescer o lucro. Se cresce a receita, cresce o lucro, a demanda por ela aumenta e consequentemente o preço dela aumenta e por aí vai. Então o preço é algo determinante na hora de selecionar um ativo. Agora, pensando na questão dos contratos, eu sempre busco empresas e fundos imobiliários que têm contratos prolongados. Por quê? Esses contratos, quando eles se estendem por bastante anos, vamos supor, bastante anos, por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário que tem um contrato com uma empresa que eles têm um contrato de, vamos supor, 10 anos. Isso daí já dá uma certa previsibilidade da questão da receita que aquele fundo imobiliário vai apresentar. Então, é muito importante você levar isso em consideração. E se você tem contratos muito curtos,
por exemplo, 1 ano de contrato. Pô, você vai receber, beleza, naquele 1 ano, aí acabou aquele 1 ano, cadê a receita? Entendeu? Essa é a questão, você tem que levar em consideração quanto tempo esse fundo imobiliário, essa empresa, ela tem de contrato com os seus clientes, entendeu? Para ver se essa empresa vai continuar dando resultado ou então a tendência dela é que diminua a receita, diminua o lucro e por aí vai. Aí já emendando no 7º aspecto, é justamente a questão da vacância e da inadimplência. O que é a vacância? Basicamente, você tem um espaço, porém você não tem alguém que ocupe esse espaço. Isso é vacância. Por exemplo, se você tem uma casa, você bota essa casa para alugar, porém essa casa ainda não tem nenhum inquilino dentro. Isso está dizendo que o quê? Essa casa tem uma vacância, entendeu? Você não tem um inquilino ainda. Agora, a inadimplência é o quê? A sua casa ela está alugada, já tem um inquilino ali dentro, porém esse inquilino não paga em dia. Isso daí quer dizer o quê? Inadimplência. Então, são 2 aspectos que você deve levar em consideração na hora de comprar um fundo, uma ação, coisa do tipo. É a questão da vacância no fundo imobiliário. Por exemplo, tem um fundo de galpão logístico. Aí você vai ver a vacância dele 50%. Ou seja, metade dos galpões logísticos desse fundo imobiliário tá vazio. Ou seja, não tem ninguém ali dentro, não tá tendo receita proveniente desses galpões. Então é algo que deve ser levado em consideração e inadimplência da mesma forma, porque não adianta você ter alguém ocupando aquele lugar, sendo que esse alguém não está te pagando da forma correta, como da forma que está prevista em contrato. Então são 2 aspectos que você deve levar em consideração na hora de comprar um ativo. O 8º aspecto é a questão de fundamentos. Se pergunte se aquele ativo que você está comprando tem fundamentos. Ou seja, por exemplo, no mundo das criptomoedas, existem milhares de criptomoedas, porém muitas criptos elas não apresentam fundamento. Elas simplesmente são moedas criadas como os meme coins que não tem fundamento nenhum, não tem uma finalidade, simplesmente o preço dela sobe e desce devido à demanda e oferta do mercado. Ou seja, é meramente especulativo, não tem um fundamento. Diferente de criptos como Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, que tem um fundamento e tem o porquê dele existir. Então, não é à toa que são as 4 principais criptomoedas do mundo dos criptoativos, porque eles apresentam fundamento. Não simplesmente estão ali para comprar e vender. Eles têm um porquê de existir. Então, é algo que deve ser levado em consideração. Já o 9º aspecto é algo mais voltado para empresas. Por quê? No caso de empresas, eu invisto em setores perenes da economia. O que são setores perenes? São aqueles que são essenciais para a vida. Por exemplo, você vive sem energia? Não, você não vive sem energia. Eu estou gravando esse vídeo. Se eu não tivesse energia, eu conseguiria gravar esse vídeo? Talvez não, porque o celular pode descarregar e como é que eu vou recarregar o celular sem energia? Entendeu? São setores que são essenciais à vida. Por exemplo, setor bancário. Hoje em dia, você consegue viver sem um banco? Seja ele digital ou seja um grande banco? Não consegue. Por quê? As grandes transações são feitas através dos bancos. Você dificilmente hoje utiliza dinheiro físico. A maioria das pessoas utiliza o quê? O Pix. E o Pix ele é utilizado através do quê? De uma instituição financeira, ou seja, de um banco. Então, são setores que são essenciais à vida humana. Então, eu busco investir nesse tipo de setor, porque sempre vai ter uma demanda por ele e, consequentemente, a tendência dele é que sempre cresça. Entendeu? Tá. E, por fim, e não menos importante, a questão da liquidez. Vou explicar sumariamente o que é liquidez. Liquidez é a facilidade que você tem de se livrar, ou seja, de vender um ativo. Você comprou uma casa de 50 mil. Aí você bota ela para vender, passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos e ela não vende. Ou seja, é um ativo de baixa liquidez. Por quê? Demora muito para você conseguir negociar. Agora, você compra uma ação, vamos supor, pagou R$10 numa ação e o volume negociado
dessa ação por dia, normalmente vamos supor, R$1 milhão. Então, se você for vender uma ação de R$10, muito provavelmente no mesmo dia você já vai conseguir vender essa ação, entendeu? Essa é a questão da liquidez, é a facilidade com que você consegue negociar o ativo. Então, eu sempre busco ativos com boa liquidez, porque eu não quero ficar preso a uma ação simplesmente porque eu não consigo vendê-la, ou então um fundo imobiliário que seja, uma criptomoeda que seja. Até mesmo no mundo da renda fixa, você tem que ter uma boa liquidez. O que é uma liquidez no mundo da renda fixa? É você poder resgatar ele a qualquer momento, entendeu? Mesmo que seja com vencimento, vamos supor, para 2030, você consegue resgatar hoje. O que vai mudar vai ser a questão do imposto, a questão das taxas que você vai pagar, mas a qualquer momento que você queira resgatar, você consegue. Essa é a definição, então, de liquidez. Então, eu busco ativos que tenham uma boa liquidez. Bom, por hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Acredito eu que eu consegui passar um pouco, né, do método que eu utilizo para estar investindo. Deixe aí nos comentários o que você achou do método, se você utilizar um método parecido. Não esqueça de curtir para o YouTube entender que esse conteúdo que eu estou trazendo é um conteúdo bom e para que ele possa disseminar esse conteúdo para mais pessoas. Não esqueça de compartilhar, né, esse vídeo com seus amigos, seus familiares, conhecidos, para estar realmente mostrando para eles um novo método de estar investindo seu dinheiro, mesmo se a pessoa não gosta de investimento. Compartilha com ela, porque vai que desperta no interesse dela pelo mundo dos investimentos. Não deixe de se inscrever no canal, né, porque isso vai estar ajudando muito no crescimento do canal. E não esqueça de ativar o sininho também para estar recebendo as novas notificações, ou seja, os novos vídeos que eu vou estar trazendo futuramente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da minha agência de viagens, caso você tenha interesse em viajar e queira economizar, ou seja, pagar mais barato. Eu vou deixar aqui o contato da minha agência, vou deixar também o Instagram da minha agência, caso você queira entrar em contato via direct, a gente também vai estar respondendo por lá. E vou deixar também as redes sociais do TikTok, Kawaii, que você pode estar seguindo a gente lá, porque a gente posta diariamente promoções, novidades sobre o mundo das milhas, dos pontos. Vou estar trazendo também sobre investimento, então segue a gente lá para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui também o vídeo que eu explico tudo que você precisa saber antes de começar no mundo dos investimentos. Então, se você ainda não começou a investir ou se você está iniciando, eu recomendo muito que você assista esse vídeo para que você não cometa nenhum erro, né? E esteja começando da maneira correta no mundo dos investimentos. Por hoje era isso, valeu e até a próxima.